Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. E hoje a gente tem um Fofoca Direito com pessoas que não são famosas, mas que apareceram aí na mídia, então a gente vai falar delas também. Hoje, um marido traído fez um exposed no Instagram da DPZ. DPZ é uma agência de publicidade antiga e grandona, muita gente conhece. E simplesmente, gente, esse marido botou as mensagens da esposa com o amante que também trabalha na DPZ. Ah, botou com todos os detalhes, minha gente. Eu vou botar aqui pra vocês as mensagens, obviamente. E aí é o seguinte, olhem as mensagens. Vocês viram? Babado, não é mesmo? E aí, isso daí viralizou, gente. Porque ele foi na página da DPZ, que é uma página de uma agência de publicidade aberta, pública, tomou o Twitter todo, gente, todo mundo comentando disso. Ele colocou nome, ele colocou foto, ele colocou tudo, gente. E aí, por que que eu trouxe fofoca direito? Porque isso vai dar uma merda muito grande. Juridicamente falando, ele obviamente não poderia ter feito isso, gente, né? Ele não só jogou a honra da mulher dele no lixo, né? Porque por mais que hoje traição não é mais um crime, né? Antigamente era um crime e não era tão antigamente assim, tá, gente? Até pouco tempo atrás era crime. E não é crime, mas ele simplesmente pegou a imagem da mulher dele, pegou a imagem desse outro cara, né? Que é o amante aí, e botou pra todo mundo. Essas pessoas, obviamente, estão tomando um monte de hate. Ela já falou que vai processar. E mais, tem uma coisa pior. Olhem esses prints. Aparentemente, ele não estava aceitando o final do casamento. E ele agrediu a esposa. Né? A gente não pode falar a veracidade, mas, segundo esses prints, ela pediu uma medida protetiva contra ele. E também não tem como eu falar para vocês se aconteceu ou não, porque até agora não chegou para nenhum cliente, meu jornalista, infelizmente, e eu não tenho acesso a isso. Mas, se tudo isso for verdade, o que, que a gente tem de muito grave, tá? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é uma coisa que a gente vive falando aqui, que é a reputação digital. Gente, a gente está numa era que chama hibridismo, que tudo tá na internet, tudo tá nas redes sociais, tudo tá em todo lugar o tempo todo. Então, a sua imagem, uma vez que ela é jogada na rede social de uma forma ruim, já era. Isso vai embora, gente. E vai muito rápido. Porque em coisa de meia hora, eu já tava vendo muita gente falando desse assunto. E eu nem tinha visto ainda lá. Eu entrei, falei com uma pessoa no particular e o celular de repente já tinha explodido. Então, assim, agora a gente não tem mais essa situação de, ai, talvez eu vou postar aqui e não vai aparecer. Muito difícil. E uma vez que você postou algo que ofende a honra de outra pessoa, mesmo que tenha sido vista por uma pessoa, acabou. Essa pessoa tem o direito, sim, de pedir uma indenização. Com toda certeza, eles vão pedir uma indenização por injúria, por difamação, isso é um fato, tá? Vou colocar aqui pra vocês. Eu tô falando vou colocar, gente, porque vocês sabem que eu sou, né? Eu coloco, não coloco, nem sempre sou uma ótima editora de vídeo. Mas vou tentar colocar aqui pra vocês bonitinho que o artigo da injúria, o artigo da calúnia não, da difamação. Calúnia não tem nada a ver, esquece, apaga. Então a injúria é porque, obviamente, ele tá, né, expondo a imagem da esposa, expondo a imagem do amante, dizendo que ele foi corno, que ela é uma traidora, e a difamação. E, inclusive, essa ação também pode partir da DPZ. Por quê? Porque ele diz nos posts, né, como vocês viram aí, como se a DPZ tivesse super tranquila de ter pessoas praticando sexo nas escadas da empresa. Gente, é muito bizarro, é muito bizarro. Eu já vi vários memes hoje, inclusive tem um meme já de uma excursão para o terceiro andar da DPZ. Ai, eu amo brasileiro, porque tudo vira um meme muito rápido. Então, assim, gente, ela vai poder processar, ele vai poder processar, a DPZ vai poder processar. E se for realidade toda essa situação
que ela, né, que foi passado aí nesse print que eu mandei pra vocês, dizendo que ela foi agredida, que ele invadiu o apartamento e tudo mais, ele vai ser processado também pela lei de violência doméstica. Eu entendo total a revolta de uma pessoa que descobriu que é corna. Principalmente no nível que ele descobriu, porque assim, galera, apaga as mensagens. Gente, tá muito explícito ali o negócio, vocês não apagam mensagens, tem certeza da impunidade? Não é possível. Não façam isso. E eu entendo a revolta dele. Eu também estaria revoltada, mas é que a gente tem que pensar um pouquinho, gente, quando a gente vai fazer isso. Jogar um negócio desse jeito numa rede social acaba ferrando mais a vida dele do que a dela. Ela tá sendo julgada, ela tá tomando hate, mas vai ficar pior pra ele, infelizmente, porque ela vai processar, esse garoto vai processar, a empresa vai processar, vai virar um bololô. Então, assim, muito, muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de exposed, gente. A gente não pode fazer esse tipo de exposed dessa forma, de jeito nenhum. E sobre toda a consequência das pessoas que estão postando, que vieram falar isso pra mim. Gente, a gente tem uma questão que isso daí já tem jurisprudência sobre isso. A gente aqui que viu a situação viralizada já e postou, repostou, a gente não vai ser punido, tá? A gente não tem mais esse controle nas redes sociais. Como eu já disse em alguns vídeos, a gente precisa ter uma regulamentação urgente. Mas a gente não tem mais como controlar essa situação de dizer, não, vou pegar todo mundo que postou. Gente, viralizou. Viralizou, bal, tá? A gente tem que tomar mais cuidado com o que a gente posta, obviamente, mas uma vez que isso viraliza, quem tem que ser punido, por mais que isso viralize, quem tem que ser punido é quem soltou isso aí, né? Então, no caso, esse marido traído. Grave, gente, muito grave. Mas a gente que é fofoqueiro, a gente gosta. A gente espera que tenha outra exposição pra gente estar aqui de novo, fazendo mais fofoca. Vejo vocês no próximo Fofoca Direito.